mini índice tem diferente dos outros ativos da Bolsa Brasileira? Quais são as suas particularidades? E o que você vai ter que fazer para conseguir uma consistência? Qual que é o melhor time frame de acordo com você como trader, né? Porque existem diferenças aí dos time frames, da agressividade aí que você precisa ter para então obter sucesso no mini índice. Saber que você num time frame pode perder mais ou operar menos, né? O que você vai precisar fazer, se vai virar a mão ou não vai virar, certo? E esse é o tema do vídeo de hoje, então deixe um like no vídeo, compartilhe esse vídeo, coloque nos comentários. Afinal, eu sou Senna Trader, profissional há quase 18 anos no mercado brasileiro e tenho o objetivo com esse canal fornecer conteúdo gratuito de extrema qualidade. Sou conhecido por abrir a mente de centenas de operadores que já apenas com os meus vídeos melhoraram e continuam melhorando a consistência. Você pode estar presente comigo aqui todos os dias, assinando um dos planos aí da Masterclass, tá? Onde estão incluídas as apostilas, maiores apostilas de day trading do país, que você também pode comprar separadamente aí e ter esse maravilhoso material aí e juntar com os meus vídeos aqui no YouTube, tá? Onde realmente eu ajudo você a melhorar as suas operações. Perfeito? Muito bem. A questão das particularidades, onde elas entram. Então nós temos vários exemplos aí do pessoal operando os 2 minutos, pessoal operando os 5 minutos. Qual deles é melhor? 2 minutos, 5 minutos. Tem muitas pessoas operando 10 minutos também do mini índice, né? O que será realmente que vale a pena operar? Qual que é o tipo de trading que você precisa ser? Trader, né? Qual o tipo de trader que você precisa ser para fazer aí as suas operações nesses diversos time frames do mini índice, né? Então nós temos aqui diversos exemplos muito importantes. Então vamos lá. Você é um trader extremamente ativo, ó, extremamente ativo, tá? Que aceita comprar e depois vender rapidamente. O que eu quero dizer rapidamente? O que eu quero dizer com isso? Rapidamente. O que eu quero dizer com isso? Você é um trader que aceita fazer uma compra, depois aceita estopar essa compra, se ela não der certo, e virar a mão. Quer dizer, isso aqui nós estamos falando em virar a mão, certo? Estopar e virar a mão, percebe que não vai naquela direção, você vai estopar e vai virar na mão. Isso é uma característica comum aqui para quem está operando time frame de 2 minutos no mini índice. Isso vai acontecer bastante. Você aceita ser esse tipo de trader? Que você entra numa operação, percebe que a operação não vai bem, estopa essa operação com uma perda e logo entra na ponta contrária? Tá? Porque se você opera nos 2 minutos, isso aí vai acontecer demais. Você vai ter que ser capaz de fazer isso, certo? Isso é legal para você? Você gosta desse tipo de atividade? Você consegue ser lucrativo dessa forma? Porque para você operar os 2 minutos, você vai precisar saber fazer isso e com muita agilidade, com muita consciência, com muita rapidez. Aqui, por exemplo, nós temos um detalhe interessante. Ó. Por exemplo, nós temos aqui o que o Oliver chama aqui de FABA 4 ou barra de ignição também. Você tem uma barra, podemos chamar isso aqui de uma barra de ignição numa região de FABA. Tá? Então isso aqui é uma BE de ignição em FABA. Tá? BE de ignição em FABA. Deixa eu colocar em letra maiúscula aqui para ajudá-los. Né? Então nós temos BE de ignição em FABA 4. Tá? Nós temos uma BE de ignição na região de FABA 4. Deu entrada? Sim, deu entrada. Certo? Deu entrada. Seria fácil, muito fácil realmente, muito fácil, caso nós tivéssemos aqui um candle deixa eu colocar um pouco para cima aqui, caso nós tivéssemos aqui um candle de reversão. Caso nós tivéssemos aqui um candle de reversão, as coisas poderiam ficar mais claras, né? Ele falhou em fazer a continuidade, ele faz um candle dessa forma, tá? Ele rompe e faz um candle dessa forma, quer dizer, ele falhou em fazer a continuidade. Tá? Claro que não é bem assim, só porque ele está falhando continuidade, faz um candle de reversão, que você vai estopar o trade aqui. Porém, ainda mais que tem M200, né? Mas porém as coisas poderiam estar mais fáceis aqui, você poderia fazer assim, não,
eu vou deixar esse trade de lado, vou estopar curto, tá? Eu não vou virar a mão, né? Porque a média de 200 está aqui, mas eu vou estopar curtinho aqui, tá de boa, o trade não foi, travei o trade, tudo certo. Mas ele não faz isso. O que ele faz? Ele faz esse candle aqui. Ele desce um pouco durante o candle, né? Observa, ele desce um pouco durante o candle, deixa eu colocar bonitinho aqui. Ele desce um pouco, né? Estou mostrando esse candle verde aqui. Ele faz um movimento aqui, ele rompe, ele volta, quer dizer, ele faz uma volatilidade aqui, mas ele permanece altista, quer dizer, ele fecha altista. Aí o que acontece no terceiro candle? O terceiro candle faz esse candle aqui de baixa, mostrando que ele vai literalmente anular possivelmente esse candle de alta. E esse candle aqui também é uma BE de ignição. Observe que esse aqui também é uma BE de ignição. Tá? Então o que acontece? Essa brincadeira aqui na M200, tá? Se você alterar, se você for bem ativo na questão dos 2 minutos, você tem que comprar aqui, ok? E tem que estopar aqui, né? Tem que estopar aqui e virar a mão, inclusive, porque isso aqui é uma barra de venda, certo? Isso é uma barra de venda. Inclusive, essa barra é que catapulta os preços para baixo, assim, ela que mostra que vai cair. Então, aqui realmente caiu pesado, foi até o topo do dia aqui, né? Essa barra aqui, ela significou o topo do dia. Porém, quando você está aqui, você não sabe que isso vai acontecer, certo? Quando você está aqui, você não sabe que isso vai acontecer. Ok? Você não sabe. E para isso, você já tem que perder aqui, você tem que aceitar uma perda aqui de, vou colocar aqui para vocês, uma perda aqui de 230 pontos. Ou seja, você entrou aqui e logo depois você já perde 230 pontos e você faz, né, uma outra aposta. Por quê? O stop desse candle é aqui, 250 pontos. E você acabou de perder 230 pontos. Se, por exemplo, se por acaso você tiver uma situação, ele resolve ficar nas médias e tiver uma situação como essa aqui, por exemplo, tá? E isso acontece, você, além dos 230 pontos que você perdeu, você vai ter que aceitar uma perda aqui de 250 pontos. E isso aqui perfaz aí quase 500 pontos. E isso nós estamos falando aqui de 8 minutos, 10 minutos de pregão. Quer dizer, seria um dia péssimo aí para você. Tá? Seria um dia péssimo para você se acontecesse isso. Tá? Mas é comum isso no mini índice. Se você é um 2 minutos aqui e gosta de fazer esse tipo de operação, você tem que ser bem atuante dessa forma. Quer dizer, realmente os 2 minutos aí, caso você opere principalmente aí na parte do início do dia, você vai ter que aceitar esse tipo de movimentação. Isso serve para você aceita esse tipo de risco, tá? Se você aceita esse tipo de risco e sabe fazer isso de uma forma coerente, com o número de lotes adequado, continue fazendo isso, certo? Porém, na maior parte do tempo, para 99,9% das pessoas, esse tipo operacional não é indicado dessa forma, principalmente na abertura. Não é indicado porque o controle de risco acaba se perdendo nessa brincadeira de estopar e virar a mão e poder tomar outro stop de novo. O controle de risco fica muito ruim porque você não tem muito tempo. Então, aqui o controle de risco fica muito prejudicado. Quer dizer, a experiência que você tem que ter é muito alta para isso, certo? Muito alta. Mesmo o profissional tem problemas em controlar o risco aqui devido à rapidez que você tem que tomar suas decisões. Perfeito? Tá, isso é um detalhe importante. Muito bem. Então, se nós pensarmos aqui nos 5 minutos, certo? Isso já é mais difícil, porque nos 5 minutos, além de você ter mais tempo para pensar, tá? Dificilmente você vai ter um trade aí na parte da abertura, né? Você não vai acontecer muito aí um trade na parte da abertura, tá? Então, você vai ter o dobro aí, um pouco mais do que o dobro para pensar, tá? E você vai ter aí, dificilmente você vai operar na abertura. Então, colocamos aqui os 2 minutos,
2 minutos para quem gosta de operar aberturas, tá? Os 2 minutos que você opera aberturas. Os 5 minutos não se opera aberturas, tá? Então, assim, se você não gosta de operar as aberturas, tá? É melhor você, inclusive, ir para os 5 minutos, porque os 5 minutos vai te dar mais tempo para pensar e você vai acabar não operando abertura de qualquer forma. Até mesmo os 5 minutos é adequado também para quem não gosta de abrir o pregão aqui muito cedo também, por questão de horário e etc, etc. Os 5 minutos também é mais adequado para isso, ok? Agora, por exemplo, nesse caso desse dia aqui, não houve nenhum trade aqui, né, nos 5 minutos. Então, muitas vezes, e nos 2 nós tivemos, né? Então, nos 2 minutos aqui, teve como pegar essa baixa, certo? Inclusive, teve outro trade aqui nos 2 minutos, certo? Olha aqui, nos 2 minutos. Nossa, está recheado de situações aqui nos 2 minutos esse dia. Aqui, isso aqui é um poder das duplas, isso aqui é uma GBTO, isso aqui é uma DBI, certo? E houve, mesmo se você não queria operar aqui na abertura, né? Você teve a oportunidade de operar aqui pelos 2 minutos depois. Aí fala assim, pois é, Senna, mas esses 2 minutos aqui eu não precisei estopar, virar a mão, fazer nada. Correto. Nesse caso aqui, os 2 minutos já se mostrou aqui mais interessante, certo? Porém, você tem que preparar que os 2 minutos é mais volátil, né? E você poderia fazer a questão da virada de mão, e etc. Tá? E os 5 minutos aqui nada aconteceu. Vocês podem observar aqui que os 5 minutos não foi fácil pegar. Na verdade, os 5 minutos aqui, o primeiro trade do dia, do jeito que eu ensino, estava aqui, ó, certo? Uma DBI. Tá? Essa DBI aqui realmente estava interessante, localização interessante, e essa sim dava para fazer a operação, ok? Dava para fazer a operação. Então, muitas vezes, os 5 minutos, demora para ter entrada. Demora para ter entrada. Então, não é indicado. Não é indicado para os traders que não podem operar a parte toda da manhã. Então, os traders que não podem operar a parte toda, a manhã toda, a parte toda da manhã, né? Não devem realmente, não é indicado para os traders que não podem operar a parte toda da manhã. Não devem operar aí, devem operar nos 2 minutos, né? Se você tem menos tempo, realmente os 5 minutos não é adequado para você, porque às vezes para gerar um trade interessante nos 5 minutos, aqui ontem, por exemplo, no mini índice, você é operador exclusivo do mini índice, né? Aqui foi só umas 11h30 da manhã que houve uma operação interessante, certo? E aí realmente você tem que ter mais paciência e esperar melhor aí as possibilidades. Claro que se você é um trader que aceita, nós estamos falando do mini índice, né? Você pode ter outra coisa no dólar, nas ações, muito antes disso. Mas, por exemplo, esse dia só aconteceu 11h30 da manhã. E isso é uma coisa que acontece, certo? Se você pegar, vamos pegar outros dias aqui, certo? Vamos pegar outros dias. Outro exemplo aqui, nos 5 minutos não teve nada para se fazer aqui, tá? Não teve nada. E continua não tendo muita coisa aqui, ok? Não houve operações interessantes nesse dia nos 5 minutos, por exemplo. Já nos 2 minutos, ó, novamente nos 2 minutos, nesse dia aqui, nós tivemos operações, tá? Nós tivemos operações aqui nos 2 minutos, tá? Nós tivemos operações, ok? Isso é uma operação nos 2 minutos, ok? Isso é uma operação, isso é um CAS, está muito afastado, dá para vender como CAS, certo? Houve uma dificuldade de pegar essa subida aqui pelos 2 minutos também, tá? Mas foi mais fácil aí nos 2 minutos do que nos 5 minutos. Agora, se você colocar o time frame de 10, tá? Com um time frame mais longo, o time frame de 15, definitivamente eu não incentivo ninguém a operar pelo método Oliver, tá? É muito longo para você fazer alguma operação mais interessante. Até o time frame de 10 é possível,
tá? Até o time frame de 10 realmente é possível. Aí o que que você tem? Esse sim é um time frame mais longo, tá? E muitas vezes você não tem operações, certo? Não tem operações. Então, por exemplo, olhando pelo time frame de 10 aqui nos 2 dias que eu mostrei, 2 minutos e 5 minutos, tanto esse dia 13, quanto o dia 14, não vi nenhuma operação aqui interessante pelos 10. Nós podemos ter uma NRB aqui, ela estava muito afastada. Poderia fazer a operação, mas não foi a operação. Tá? Aqui a operação já muito tarde, né? Ou seja, você fica um pouco refém. Então, por exemplo, 2 dias não vi operações interessantes. Esse é um dia que você tem uma operação aqui. Nós temos uma operação aqui no dia 12, quer dizer, 2 dias sem operações, e um dia você tem uma operação aqui mais interessante nos 10 minutos. Isso realmente é uma operação interessante nos 10 minutos aqui. Tá? Qual que é a operação? Isso aqui é um gift. Porém, dê uma olhada. Qual que é o tamanho do stop desse gift? 800 pontos. Será que ele consegue ir ainda 800 pontos? Você viu que não. Ele não consegue ir 800 pontos. Certo? Aí qual que é o problema? O problema dos 10 minutos são stops altos, né? Stops altos. Stops altos que não dá para você aceitar, mesmo você operando um time frame maior, um stop dessa envergadura. Então, essa operação aqui, que nos 10 minutos aqui foi possível, tá? Não dava para fazer, certo? Não dava para fazer, por causa do stop alto. Então, mais um dia sem operar, pelo menos do jeito que eu ensino, mais um dia sem operar. Vamos ver se nesse outro dia aqui tivemos alguma coisa. Nesse dia nós tivemos essa DBI aqui, mas ela demorou muito, a meu ver ela perdeu o timing, certo? A operação desse dia aqui, o dia 11, é uma operação de CDB, isso mesmo, vários candles de queda. Então, 1, 2, né? Deixa eu pegar os candlezinhos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um candle de reversão. Dá para entrar aqui, cena? Dá, parcial na 20 do time frame de 10, e depois vamos dizer aqui que você pode pegar aqui os 50%, mais ou menos, ou então 70%, até os 70% dá para pegar mais ou menos essa saída. Quer dizer, você ganha aqui, vamos lá, você ganha aqui, ó, 1.500 pontos, quer dizer, uma maravilha, né? Um trading, uma situação maravilhosa, certo? Então, o que acontece? 10 minutos é indicado, 10 minutos indicado a quem não opera com frequência o mini índice, tá? É indicado a quem não opera com frequência o mini índice e tem tempo de olhar todo o pregão. Então, assim, o 10 minutos é indicado a quem não opera com frequência o mini índice e tem tempo de olhar todo o pregão, certo? Que aí realmente você vai conseguir uma operação interessante, como estou mostrando. Porém, você viu que um dia com uma operação muito bonita, por sinal, tá? E 3 dias sem operações, certo? Um dia com uma operação muito linda e 3 dias aí sem operações, certo? Então essas são as particularidades, pessoal, do mini índice. Particularidades essas que você vai ter que definir se o que é realmente interessante para você, tá? E mandar bala nas suas operações. Tirando essas particularidades, obviamente, você tem ainda o que já mostrei aqui em vários vídeos no YouTube, a questão dos dias pouco adequados aí para operar, né? Os dias menos adequados aí para operações do mini índice, né? Que são a página 358, ok? Isso aí, eu já deixei vários vídeos no YouTube que vocês sabem que esses são os dias menos propícios para operações, certo? Então esse vídeo aí é para mostrar para você, então, abrir a mente do que é mais interessante para você como trader, do que você aceita mais fazer aí para então você conseguir a consistência. Lembrando que os time frames, eles acabam, no geral, gerando o mesmo percentual de acerto. Então, se você pegar o método Waller e operar certinho aqui, você vai ter o mesmo percentual de acerto nos 2 minutos, nos 5 minutos, nos 10 minutos ao longo aí de 6 meses, 1 ano. Acaba sendo a mesma coisa. Porém, isso na realidade não vai acontecer. Por quê?
Porque a maior parte das pessoas vai ter mais dificuldade, quanto menor o time frame, em manter o foco, em manter a consistência, em fazer a coisa correta, certo? Por isso é que quem opera um time frame menor normalmente acaba tendo um percentual de acerto menor do que quem opera um time frame maior. Não porque um é melhor do que o outro, mas porque a ação daquela pessoa ela acaba se tornando diferente por causa do ruído do mercado. Ok, pessoal? Então, detalhe muito importante para vocês. Então, deixa o like no vídeo, compartilhem esse vídeo. Show, sempre show aí, mais vídeos virão. É isso aí.